Boa noite. E a economia do Brasil, hein? Como é que está? É sobre este assunto que a gente entrevista hoje Lucas Godeiro, professor de economia da UFERSA. Vem destrinchar tudo isso aqui pra gente hoje. E mais, Prefeitura de Mossoró convoca coletiva de imprensa para esclarecer IPTU 2025. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência. Você que nos assiste aqui em Mossoró, pertinho, aqui na capital do semiárido. Mas você que está aí nos assistindo em Grossos, você que está em Açu, em Ipanguaçu, muito obrigado pela audiência. Alô, você aí em Natal, capital, acompanhando sempre também aqui a nossa programação de Mossoró. Você é daqui de Mossoró, mora aí em Natal, não quer deixar de ter as informações aqui da TCM, fica sempre conosco no canal 10. Você pode participar a partir de agora enviando a sua mensagem através dos contatos que aparecem sempre aqui no canto da tela. Nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o nosso WhatsApp, 988028941. Bem, você participa, interage conosco. O assunto hoje é bom, economia, num dia bastante movimentado da economia brasileira. Qual é a sua dúvida, hein? Por que será que a situação está tão complicada neste exato momento? É por conta do topetudo Donald Trump? Será? Por que o café está tão caro, hein? E o diesel? Vai interferir no preço da cesta básica, esse aumento aí que poderá acontecer? Na verdade, já aconteceu aqui para a gente, né? Então, manda aí o seu questionamento. Professor Lucas Godeiro é nosso entrevistado de hoje. Antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa, vamos trazer informação. Amanhã, sexta-feira, vai acontecer uma coletiva de imprensa na Câmara de Mossoró para detalhar as dívidas da Casa Legislativa. Veja aí na tela a divulgação aí deste momento entre presidência da Câmara, ou seja, a administração atual do Legislativo e imprensa de Mossoró. E neste convite diz o seguinte, detalhamento das dívidas da Câmara Municipal de Mossoró e ações para a restauração das finanças. Essa é uma convocação feita pelo presidente Genilson Alves. Vai acontecer amanhã, dia 31 de janeiro, a partir das 9 horas da manhã, na sala de reunião da Câmara Municipal de Mossoró. Está aí, portanto, o comunicado. Importante, a gente, claro, vai acompanhar e trazer todos os detalhes, tanto lá no meio-dia TCM da 95 FM, quanto também aqui no Cenário Político TCM. A gente vai trazer o que acontece e também os bastidores, o que gerou tudo isso. Então, fique atento aqui à nossa programação. Bem, tem também mais uma informação que tem a ver também com esse nosso assunto de hoje, né, economia. O Rio Grande do Norte encerrou 2024 com um saldo positivo de 34.294 novos postos de trabalho formais, registrando um crescimento de 52,6% em relação a 2023, quando foram geradas 22.472 vagas. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego e fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O desempenho do ano passado é o melhor da série histórica, considerando 2021, quando houve a recuperação das perdas causadas pela pandemia. Todas as atividades econômicas geraram empregos em 2024. O resultado foi impulsionado principalmente pelo setor de serviços, que sozinho gerou 17.088 novas vagas, quase 50% do total. O comércio também teve um desempenho expressivo, com mais de 6.000 postos de trabalho formais criados, seguido pelo setor de construção civil, 5.150 vagas a mais. Indústria, com alta de 4.876 vagas, e agropecuária, com incremento de 1.088 vagas. O ponto negativo foi dezembro, que teve justamente ali a quantidade negativa de geração de emprego. Esse saldo é bastante positivo também aqui para Mossoró, números que a gente vai em breve trazer aqui
no cenário político TCM. Isso aí é do Estado, tá? Mas Mossoró teve saldo positivo também referente a 2024. Bem, vamos já nessa toada, né, de geração de emprego, de economia. Hoje foi um dia muito importante, a Bolsa de Valores fechou em alta, porque há muito tempo estava sendo aguardado. Houve uma fala do presidente Lula. Bem, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui com o professor Lucas Godeiro, que é professor da UFERSA e está aqui hoje conosco. Professor, hoje foi um dia atípico, né, dentro do que estava acontecendo nesses últimos, digamos, semanas, né? Boa noite, seja bem-vindo ao cenário político. Boa noite, Vanúvio. Boa noite a todos os telespectadores da rede TCM. Com certeza foi um dia atípico, pois o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, ele subiu próximo de 3%. E um número tão alto como esse não ocorre desde 2023. Então, assim, alguns motivos, inclusive você já mencionou, Vanúvio. Nós tivemos esse dado do CAGED, de geração de emprego. Então, assim, esse dado negativo de dezembro, o mercado às vezes torna como positivo para a questão de política monetária. Então, o mercado esperava que o Brasil ia perder 450 mil empregos, ele perdeu 536 mil. Então, o mercado já pensa assim, a política de juros está fazendo efeito, o que pode fazer com que o Banco Central termine mais rápido o ciclo de alta de juros e já comece a reduzir juros no segundo semestre. Outro ponto que impulsionou a alta da Bolsa foi a questão das falas do presidente Lula. Basicamente, ele disse que não ia atrapalhar, vamos dizer assim, o trabalho do presidente do Banco Central, que ele indicou, Gabriel Galípolo, como ele fazia com Roberto Campos Neto. Então, sempre que subia juros, vinha o Lula, a Gleisi dizer, o juro está subindo, vai prejudicar a economia. Então, ele disse o seguinte, o Galípolo vai fazer o trabalho dele, eu não vou interferir, e quando for o momento, ele vai começar o ciclo de redução de juros. O outro ponto foi a questão do fiscal, né? Então, quando o mercado fala fiscal, pessoal, é a questão das receitas e despesas do governo, ou seja, o quanto ele está arrecadando de impostos e o quanto ele está gastando. Então, assim, o mercado, desde junho, vem pregando a crise fiscal, o Brasil vai falir, a dívida está alta. Realmente, assim, tem problemas de gasto público? Tem, mas o mercado exagerou. É tanto assim que ele errou a previsão. Ele estava prevendo que o déficit ia ser, na medida que a gente olha, 0,5% do PIB, né, em torno de 70 bilhões de reais esse ano de 2024, e o déficit foi 0,1% do PIB, ou seja, faltou 11 bilhões ali para o governo fechar as contas. Mas com isso, ele cumpriu a meta, né? A meta de déficit primário que ele tinha era até um déficit de 0,25 do PIB, veio menos 10, né? 0,10 negativo. Então, isso também animou o mercado. E fechando assim, ontem nós tivemos a famosa super quarta, tivemos decisão de juros nos Estados Unidos, decisão de juros no Brasil. Então, assim, a alta da Selic, o que ela prejudica, assim, vamos dizer, o setor produtivo, o crédito fica mais caro, o financiamento. Para o mercado financeiro, em parte, isso atrai mais dinheiro para o Brasil, então, por isso, assim, a gente vê a valorização da nossa moeda. Então, telespectadores, por 9 dias seguidos, nós temos queda do real dólar, né? O dólar hoje está na faixa de 5,85, então, 9 dias seguidos, o dólar está em queda com todo esse noticiário. E a taxa Selic, por que ela deu essa crescida aí, uma leve crescida, né? Foi para 13,75, assim? Isso, no 13,25, estava em 13,25, estava 12,25, foi para 13,25. Isso, subiu 1%. Por que cresceu aí? Inflação. Então, a resposta as pessoas no mercado, a gente vê no dia a dia, né? Quando vai comprar o cafezinho, que está sendo o grande vilão, já foi o tomate, o café, quando a gente vai abastecer o carro e às vezes o combustível está mais caro. Então, telespectadores, a taxa de juros sobe porque a inflação está subindo, mas não só isso. Se a inflação estivesse subindo, mas a projeção de inflação para o final de 2025, para o ano de 2026 estivesse diminuindo, então não necessariamente o Banco Central teria que subir juros. Mas além da inflação estar aumentando, as perspectivas estão um pouco negativas. Então, na última pesquisa que o Banco Central fez com os economistas do mercado, onde se esperava a inflação de 5% para 2025, agora passou para 5,5%. Então, o Banco Central já fica de olho. Com isso, a taxa subiu 1%. No documento que o Banco Central solta após a reunião, já comunicou que, se o cenário tiver do jeito que está, vai subir mais 1% na próxima reunião. O que é que pode meio que ajudar a inflação, vamos dizer assim? Como a gente até já abordou, as políticas meio que deflacionárias do presidente Trump, que assumiu agora. Então, ele está pressionando muito para
queda de juros lá nos Estados Unidos, está pressionando a questão de reduzir preço de petróleo, né, fazer acordo lá com os cartéis da OPEP. Então, meio que uma política dessa de queda no preço do petróleo, de queda nos juros americanos, pode ajudar também na nossa inflação. Bem, antes de a gente voltar aqui à nossa entrevista, eu reforço, né, a sua participação aqui através do nosso WhatsApp, 988028941, e também o nosso Instagram, @Cenário Político TCM. Bem, o governo federal confirmou a realização de um concurso público para a Polícia Federal, com 2.000 vagas a serem preenchidas até 2026. E o OCACI vai fazer esse concurso. O anúncio foi feito nessa quarta-feira pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, junto à ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a Esther Dweck, e ao lado do diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues. O objetivo da medida é recompor o efetivo da corporação, que atualmente conta com 13.000 agentes, abaixo do quadro histórico de 15.000 servidores, segundo Lewandowski. O presidente Lula da Silva determinou a abertura do certame para suprir esse déficit, garantindo 1.000 novas contratações já neste ano de 2025 e outras 1.000 em 2026. O próximo passo será a publicação da portaria de autorização prevista para fevereiro, permitindo que a Polícia Federal organize o certame e defina a distribuição das vagas entre os cargos. Essa autorização é dada agora, mas a entrada efetiva deve ocorrer a partir do final do ano, disse a ministra. De acordo com o diretor-geral, Andrei Rodrigues, o concurso vai contemplar todas as carreiras policiais da PF, incluindo delegado, escrivão, agente, perito e papiloscopista. Segundo Rodrigues, será discutido junto às equipes a distribuição das vagas para cada cargo e, assim, poder anunciar o quantitativo e também os valores. Então, se você, como eu, né, quando era adolescente, criança, estava concluindo os estudos, tinha vontade de ser policial federal, a hora é agora, viu, com o concurso público. Bem, tem mais informação? Vamos trazer mais uma informação aqui. O cronograma de matrículas da Rede Municipal de Ensino de Mossoró está em uma nova etapa. Acompanhe. Desta vez, estão abertas as matrículas aos novos alunos com vulnerabilidade econômica comprovada, iniciando nesta quarta-feira, 29, indo até o dia 31 de janeiro. Os pais precisam fazer a matrícula a partir de hoje, dia 29, no site da Prefeitura, na aba Educação, tá? E tem 48 horas para comparecer à unidade de ensino para fazer a comprovação com a documentação. Esta já é a quinta etapa da fase de matrículas na Rede Municipal de Ensino, com mais 2 ainda pendentes. A partir do dia 5 de fevereiro, indo até o dia 7, inicia a matrícula de novos alunos sem vulnerabilidade econômica comprovada, a última etapa antes do início das aulas. Já a etapa 7 se trata da convocação do cadastro de reserva dos alunos, de acordo com a disponibilidade de vagas remanescentes, com a primeira chamada ocorrendo ao final do primeiro bimestre e a segunda chamada ocorrendo ao final do segundo bimestre. A modalidade do cadastro de reserva consiste na formação de uma lista de espera por vaga em uma unidade de ensino, considerando a ordem de solicitação feita pelos pais ou responsáveis pelo aluno. Após as etapas da matrícula, inicia-se o ano letivo na cidade de Mossoró, a partir do dia 10 de fevereiro, indo até o dia 22 de dezembro, no final do ano. A expectativa por parte da Secretaria Municipal de Educação é de um aumento nas matrículas, considerando a disponibilidade de novos espaços para os estudantes da rede municipal. Nós estamos acompanhando o cadastro de reserva, já resolvendo as primeiras questões, né, da necessidade de alguns bairros específicos, mas os pais fazem o cadastro de reserva e vai procurando a escola e nós vamos resolvendo toda essa situação das matrículas. As matrículas podem ser realizadas através do site da Prefeitura no mossoró.rn.gov.br, indo na aba Educação e, em seguida, clicando no Cigeduc. Pois é, as aulas vão começar dia 10 de fevereiro. O pessoal está fazendo os ajustes necessários. Hoje estive lá no centro administrativo, vi que muita coisa está acontecendo, principalmente com os professores de 40 horas. É importante que o município tenha a sensibilidade de organizar tudo isso, né? Para poder fazer com que estes professores tenham sim a possibilidade de cumprir estas 40 horas, exigência aí da hora relógio,
Essa sensibilidade é muito importante. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com o professor Lucas Godeiro. Professor, falando sobre a questão da inflação. A gente está num momento um momento muito negativo para o presidente Lula, que aumentou a sua desaprovação, né, passando dos 50%. E uma explicação que foi dada, inclusive pela governadora Fátima, é com relação à alta dos alimentos e algumas promessas que ficaram no campo ali dos anúncios, né, como mesmo ela disse. Bem, a política, mais uma vez, interferindo na economia. Como e por que isso acontece? A inflação dos alimentos, Vonúvio, falando do principal vilão, né, que eu adoro um cafezinho. O café, por exemplo, a gente tem dois tipos de inflação. A inflação por algum motivo de oferta e uma inflação de demanda. Nesse caso, citando o exemplo do café, nós temos uma inflação de oferta, porque países produtores como o Brasil e o Vietnã sofreram com a questão climática. Então, com isso, eles tiveram uma menor produção de café. Então, claro, aí vale a lei da oferta e da demanda. Se a oferta diminui, o preço naturalmente aumenta. Outra fonte de inflação, aí sim, é a inflação de demanda. Então, como a economia brasileira cresceu, vamos dizer, 3%, abaixo das estimativas de mercado no início do ano, isso também pressiona a inflação, principalmente a inflação de serviços, né? Então, é um outro vilão da inflação, a inflação de serviços. Os juros resolvem, vamos dizer assim, essa inflação de oferta não tem um poder muito efetivo, né, para resolver uma inflação de oferta. A alta da Selic é mais para, vamos dizer, diminuir a demanda de bens que dependem de taxa de juros, né, financiamento de carro, de casa. Então, assim, por isso a preocupação do governo, que ele sabe que controlar a inflação de alimentos é essencial para a campanha do próximo ano. Então, assim, o presidente Lula já está tentando medidas como, por exemplo, retirar os impostos para importar alimentos. Aí o agro já acha ruim, né, porque vai brigar com o mercado do agro. Então, assim, realmente é o problema que o governo tem que resolver a fim de, entre aspas, estancar a sangria de queda de popularidade. Mas, assim, a alta da Selic, em tese, já faz um efeito pequeno nesses tipos de produtos, mas faz também. E o presidente Lula, e a gente falando também sobre essa interação política-economia, o presidente Lula afirmou hoje que, neste momento, não prevê a adoção de novas medidas fiscais em seu governo. No entanto, deixou aberta a possibilidade de ajustes caso surjam necessidades ao longo do ano. Eu vou até abrir aspas aqui. Ele disse o seguinte: não tenho outra medida fiscal. Se apresentar ao longo do ano a necessidade, podemos discutir. Mas, se depender de mim, não tem outra medida fiscal. Vamos pensar no desenvolvimento saudável do país. Nesta semana, o governo federal divulgou que a arrecadação da União atingiu um recorde histórico em 2024, somando 2,65 trilhões de reais, um crescimento real de quase 10% em relação ao ano anterior. O resultado foi impulsionado por medidas de reforço no caixa, crescimento do PIB e aumento de preços. Professor, eu não consigo entender como é que existe esse crescimento recorde histórico de arrecadação, tendo também crescimento de gastos e a gente vivendo isso em casa, né? de aumento, não só de serviços, mas de alimentos, por exemplo. Por que isso acontece, essa flutuação toda? Voltando para todos esses dados, né, fiscais que você mencionou, então, assim, o primeiro ponto, a arrecadação cresceu forte porque, vamos dizer, o PIB também teve um crescimento forte. E onde pode vir uma possível fonte, entre aspas, de ajuste, vamos dizer assim, na receita do governo? É justamente quando a inflação é maior do que o esperado, a maioria dos produtos que nós consumimos, por exemplo, vai lá comprar o cafezinho. Então, assim, a gente paga todos os impostos, ICMS, impostos federais, em cima do preço. Então, se o preço aumenta, a arrecadação do governo aumenta. Então, vamos supor que o governo balizou o seu orçamento na inflação de 4,5%, que era a meta, para dar reajuste, vamos dizer, para servidores públicos, para aposentados, e a inflação vem de 6%. Então, em tese, ele tem 1,5% de folga, que foi acima do previsto a inflação, e isso vai aumentar de receita. Pronto, um exemplo clássico foi um ano aí que estava era o governo anterior, Bolsonaro, Paulo Guedes, se não me engano foi 2021 ou 2022. O governo teve um superávit forte por dois motivos. Porque a inflação foi de 10%, foi no ano que começou a guerra Rússia e Ucrânia, então isso aí deu um boom na arrecadação. E eles, claro, tiveram o mérito também de segurar o gasto público, segurar reajuste de servidores, dar o reajuste de aposentados, BPC só, a inflação, certo? Então isso aí
fez com que as contas do governo melhorassem, mas a inflação ajudou também. Então, assim, em tese, a inflação alta, por um lado, é ruim para a popularidade do governo, para as contas públicas pode até dar esse boom na receita. E finalizando esse ponto, outro ponto que o presidente Lula disse que pode fazer um ajuste é justamente se o PIB crescer pouco. Então, assim, se o PIB cresce pouco, a arrecadação diminui também. Então, nisso aí ele teria que mexer e cortar mais gastos. O governo federal, professor Lucas, está querendo esconder um elefante debaixo do tapete? Tem alguma crise sendo apontada? A principal crise que a gente observa, falando da fiscal, primeiramente, né? A gente sabe que todo governo tem que ter, claro, equilíbrio fiscal, não pode sair gastando à toa, mas, no nosso ponto de vista, o mercado exagerou um pouco. Então, vamos dizer, foi a primeira turbulência que o governo enfrentou de junho até dezembro. Aí, em busca de novas receitas, é aquela história, uma coisa puxa outra. O governo, para ajustar o fiscal, como é um governo mais de esquerda, tem dificuldade de cortar gastos, ele vai buscar arrecadação. Aí veio a questão do PIX, né, que foi uma polêmica. Então, vai taxar o PIX? Não vai? Então, no sentido de tentar aumentar a arrecadação com diminuição, vamos dizer assim, pegar contribuintes que não estavam pagando os impostos devidos, o governo tentou aquela medida de aumentar a fiscalização do PIX, que aí já gerou outra crise do governo, inclusive de comunicação, né? Tanto que o governo aí trocou sua comunicação, trocou o ministro, botou o Sidrônio, está pedindo, vamos dizer assim, aconselhamento ao prefeito de Recife, né? Que vamos dizer assim, como se fosse um político mais influente nas redes sociais, para o quê? Para mudar a comunicação do presidente, né? Que ele não gosta muito nem de telefone, de celular, principalmente nas redes sociais, né? No TikTok, no Instagram, passar de forma mais clara as ações do governo e meio que se defender dessas crises, né, de comunicação, que nesse ponto a direita ainda está dominando, né, na questão da comunicação nas redes sociais. Lucas, você como entendedor do mercado financeiro, alô você, Sim. Como entendedor do mercado financeiro, como quem está acompanhando o mercado futuro, esse tão sensível mercado financeiro já está em 2026, já está observando questões políticas de 26? Com certeza, Vonúvio. Então, assim, a queda do dólar se especulou muitas coisas. Então, muita gente especulou, foi Lula disse na reunião que não seria candidato. Então, o dólar já deu uma queda. Aí especula-se, quem vai ser o candidato da direita? Bolsonaro lança a esposa, caso ele não possa. Então, o mercado, com certeza, já está em 2026, especulando as possíveis chapas, né? Se Lula vai tentar a reeleição, como é que vai estar a questão da idade, se Bolsonaro vai, no julgamento que ele vai ter pelo Supremo, vai ser absolvido ou vai ser liberado ele ser candidato, ou se vai ser a esposa. Então, o mercado já está de olho nisso e, claro, a economia vai ser essencial na pauta da eleição de 2026. Então, assim, nós já tivemos eleições que a pauta maior foi a questão social, eleições que foi a economia, outras eleições que era a questão, vamos dizer, de costumes, né? Muita eleição de Bolsonaro em 2018, ele ganhou com a questão de costumes, de armamento, mas a economia vai ditar o ponto número 1, na minha opinião, a eleição de 26. E isso o mercado já começa a projetar os diversos cenários. Bem, antes de a gente voltar aqui à nossa conversa com o Lucas, tem mais informação. Vou trazer agora sobre... antes de falar sobre o IPTU aqui de Mossoró, teve uma coletiva, mas a governadora Fátima Bezerra exonerou o professor e engenheiro agrônomo Paulo Sidney do cargo de presidente do Instituto de Gestão de Águas do RN, o IGARNE. Paulo, marido da ex-deputada e ex-vereadora Larissa Rosado, presidente estadual do PSB. A exoneração dele foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira. Paulo deve assumir a diretoria técnica comercial da Companhia Docas do RN, a Coderne, com sede em Natal. Então, Paulo Sidney sai do Instituto de Gestão de Águas e vai para a Coderne. E vamos ver como é que vai ser aí essa articulação junto ao governo do Estado. Bem, vamos falar agora sobre Mossoró e IPTU. É um assunto que também você está bastante atento. A Secretaria Municipal da Fazenda realizou hoje à tarde uma coletiva de imprensa para trazer esclarecimentos sobre o IPTU 2025, com as informações de aumento e dúvidas, né, sobre cobrança do imposto. O secretário Edilson Júnior destacou aspectos como o reajuste da inflação e a atualização cadastral de imóveis na cidade. A coletiva contou com a presença da imprensa, além de auditores
do município. Aí, imagens que a gente registrou lá desta coletiva de imprensa. E agora a gente vai ouvir o que disse o secretário Edilson Júnior, titular da secretaria, que esteve já nesta semana aqui no cenário político, mas ele fala um pouco mais sobre o IPTU 2025. O que foi que aconteceu, secretário? Que o meu imóvel veio com valor acima da inflação. Foi que houve. E aí eu tenho que me reportar a recomendação que a Prefeitura de Mossoró, vamos falar sobre isso, recebeu do Ministério Público. Foram 2 recomendações que dialogam relacionadas com o IPTU. A primeira delas, tratando sobre a questão da atualização cadastral, indicando também, inclusive, que se o município adote medidas ou veja a viabilidade da contratação de um novo georreferenciamento, e em relação à Procuradoria do município, que proceda com a negociação e principalmente com a cobrança dos débitos. Se eu moro numa casa, num condomínio, há 5, 10, 8 ou até um ano atrás, e não atualizei meu cadastro, que é meu dever atualizar conforme o artigo 19 do Código, é um trabalho de fiscalização atuar e atualizar. Lembrando, essa é uma receita que é da sociedade, né? É dever de cada cidadão, né, para a pessoa A, B ou C pagar. Então, quando há muitas vezes essa renúncia de receita, ou talvez até sonegação fiscal, em alguns casos falando, é a prova da fiscalização fazer essa atualização. Então, nesse caso específico, esses imóveis foram feitos. Ninguém criou regra nova, ninguém alterou regra e alíquota em relação ao IPTU. Se eu tenho um imóvel pronto, 1% que eu devo pagar de forma anual, e isso é assim que vigora em todo o país. Qualquer questionamento que ele tiver a fazer, apresentar perante a Secretaria da Fazenda para verificar a situação. Quando diz assim, o meu está alto, o meu está baixo, pode ser que os dois estejam errados. Só a análise do caso concreto, porque certa vez eu já me deparei com isso. O do meu vizinho está errado. Não é que o do meu vizinho está errado, quer dizer que o meu esteja certo, não. Pode ser que os dois estejam certos ou os dois estejam errados. Em termos de atualização de cadastro, do valor venal. Acesse o contribuinte.mossoró.org.gov.br, faz o seu cadastro apenas uma vez, clica lá no menu abertura de processo e ele faz e apresenta o seu processo administrativo perante a Secretaria da Fazenda, narrando os fatos e colocando as provas. É importante, pessoal, que se coloque os elementos de prova, porque a equipe da fiscalização tributária vai fazer essa avaliação. Tá aí, a coletiva aconteceu na tarde de hoje, os questionamentos foram feitos, as respostas foram dadas. Amanhã, no nosso jornalismo, a gente vai trazer uma reportagem completa, abordando alguns pontos aí do IPTU, né, com o secretário. Mas se você quiser saber um pouco mais deste assunto, é só você ir no YouTube aqui da TCM e voltar lá na playlist do cenário da segunda-feira. Foi o nosso entrevistado aqui, ainda com Tássio Araújo. Então, clica lá no YouTube para você assistir o que foi que falou o secretário Edilson Júnior. Um ponto que a gente não pode fugir. Ninguém gosta de aumento. E é justamente isso que a gente está falando na nossa entrevista de hoje. Quando há uma inflação, né? Quando há um reajuste de um valor a ser pago, de uma taxa qualquer, nem que seja R$2, vai interferir no orçamento familiar. E é por isso que a gente vê muita gente reclamando. Mas a orientação tanto do secretário, né, Edilson Júnior, quanto de especialistas aí no direito tributário é de que se você está observando no seu boleto que está errada essa cobrança, vai lá na secretaria. O que não adianta é a gente ficar reclamando nas redes sociais. O que não adianta é estar conversando na calçada do vizinho que seu boleto chegou e você vai pagar tanto, que aumentou tanto. Não adianta, não vai adiantar. É preciso ir lá na secretaria que aí eles vão mostrar se realmente a cobrança é justa e como é que você pode pagar da melhor forma, ou se não é. E aí fazer um cálculo, né, novo sobre este pagamento. Beleza? No mais, se tiver tudo nos conformes, o jeito é pagar, meu amigo. Não tem outra. Nós estamos no Brasil. Eu também não queria pagar o IPTU, mas é o jeito, né? Fazer o quê? Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o Lucas Godeiro, que é professor de Economia da UFESA. Professor, Estados Unidos, Donald Trump chegou, está tocando lá do jeito que ele disse que ia tocar o governo na campanha. A gente está vendo muito agora a questão imigratória,
está deportando todo mundo que não tem lá o seu green card, né, que é a liberação de residência nos Estados Unidos. E isso também envolve a economia, os juros e tal. Como é que está essa coisa dos Estados Unidos e a economia do mundo? Na parte econômica, Vanúvio, o Trump, as principais promessas de campanha dele foi a questão da inflação. Então, os Estados Unidos também estão sofrendo esse problema de inflação dos alimentos. E também a questão, os Estados Unidos têm o que a gente chama um déficit comercial, porque eles importam muito, é uma economia muito consumista, então eles importam muito produto, né, e exportam menos. Então, eles têm um déficit com o resto do mundo, e principalmente com a China. Então, como é que o Trump, entre aspas, disse que iria resolver essa questão? Tarifando, então colocando tarifa na China, já ameaçou o Brasil, a Colômbia. E por que é que o mercado deu uma aliviada quando ele assumiu? Porque ele ainda não efetivou essa parte econômica, de ser mais agressivo na questão das tarifas. Até porque ele sabe que se tarifar muito os produtos, os Estados Unidos não vão ter como produzir de forma local, vai acabar trazendo mais inflação para os americanos. Outro ponto que ele está atacando. Então, assim, pessoal, todo governo que está no executivo, ele quer crescimento econômico, certo? Para ele ser mais fácil ele ganhar a campanha, para ele ter mais popularidade. Então, assim, foi o Trump reclamou dos juros altos nos Estados Unidos. Então, assim, não é só no Brasil que a Glaze, o PT reclamam dos juros altos. O Trump reclamou que os juros nos Estados Unidos estavam altos. Até outro ponto que ele quer atacar, reduzir a taxa de juros americana. Também reclamou que o preço do petróleo está alto. Então, assim, ele quer fazer justamente negociar com os países árabes, né, para aumentar a oferta de petróleo, para reduzir o preço de petróleo. E essas políticas, assim, a gente tem que dizer todos os pontos. Ajudaram também na economia brasileira, porque ajudaram a reduzir o dólar. O dólar lá estava 6,20 antes de Trump assumir, está 5,85. Mas foi só esse fator? Foi não, no meu ponto de vista. Foi a questão de Trump que o dólar se desvalorizou naturalmente contra outras moedas, porque assim, quando o dólar desvaloriza, o produto americano fica mais barato. Então, justamente em tese, ele consegue minimizar esse problema do déficit comercial, porque os Estados Unidos vão exportar mais e vão importar menos. E o outro ponto do dólar foi a questão local, como a gente estava falando, o mercado exagerou na crise fiscal e no déficit do governo. Então, o mercado agora está caindo na real, que existe problema fiscal, existe. A questão, o Brasil sempre foi um país com incentivo a gastar, os parlamentares querem muitas emendas e tal, todo mundo, enfim, mas não era como o mercado estava pensando. Então, isso também ajudou a fazer com que o dólar diminuísse o seu valor. Vamos aqui trazer algumas participações. Um abraço aqui para o Janilson. Valeu, amigo. Obrigado pela interação, sempre aqui conosco, tirando foto da televisão, sempre atento. Bem, quem está mandando aqui também mensagem é o Ernesto, é isso? O Ernesto Neto, obrigado pela audiência. Ele pergunta aqui, boa noite. A taxa Selic é o governo dizendo, opa, não compre fiado. É isso mesmo? Perfeito, Ernesto, perfeito. Vai explicar. Eu acho que eu vou até usar nas minhas aulas, né, sua frase. Não compre fiado, porque, pessoal, você for financiar um carro, uma moto, o juro vai subir, né? Quem é servidor fazer consignado, então, perfeito, Ernesto. Isso aí, o custo do crédito vai subir, então o consumidor vai ter duas decisões. Ah, não, vou esperar para trocar meu carro mais à frente, ou comprar aquela geladeira mais à frente. Então, justamente, se a demanda por produtos diminui, o preço cai e a inflação controla. E com a chegada de um ano eleitoral, a coisa tende a se ajustar, até porque o povo quer voto, né? Os políticos querem votos. Bem, quem está mandando mensagem aqui, o Niel do Sumaré, um abraço, meu amigo, pela participação e interação. Dona Dita também sempre acompanhando aqui a gente. Quem também está aqui é o Emanuel. Emanuel Nascimento está aqui mandando mensagem, registro também da televisão, mandando aqui os parabéns ao professor Lucas. Este cenário inflacionário, quando o dólar sobe, tudo acompanha, mas quando cai, os preços permanecem. Como é que explica isso? Perfeito. É Manuel, né? Isso. As empresas, elas geralmente fazem o quê? A questão dos contratos, proteção, cambial. Então, a gente tem sempre a economia. Os preços, eles são rígidos para baixo. Então, quando, vamos dizer, o dólar sobe, tudo sobe. Mas aí, quando o dólar dá uma aliviada, como agora, né? As empresas não diminuem os preços. Isso sim é explicado por vários motivos, mas é uma coisa muito teórica para a gente, em pouco tempo, explicar. Mas, em tese, é isso, é a questão da rigidez dos preços. É como se fosse o salário, né? O salário, por exemplo, em tese, pelo modelo econômico perfeito, seria oferta e demanda de mão de obra. Mas a gente sabe que não. O salário, vamos supor assim, sobe mais ou menos ano a ano, né? A cada vez pega a inflação, reajuste o salário.
Outro exemplo que essa teoria econômica dá é a questão do custo de menu. Então, por exemplo, imagine se um restaurante fosse estar reajustando todo dia os seus preços. Pronto, como a Petrobras queria fazer na época da greve dos caminhoneiros. Então, assim, a economia não funciona assim. Os preços, em tese, são rígidos. Eles têm o intervalo de serem reajustados. E, nesse caso, é para prejudicar o consumidor, né? Eles são rígidos para baixo. Eles sobem, mas fica lá, não cai. Um abraço aqui para o Cinquentinha. Valeu, Cinquentinha. Raimundo Nonato Cinquentinha. Ele está aqui falando sobre o Previ Mossoró. Está falando aqui sobre serviços aos aposentados. Está cobrando. Vamos trazer o novo presidente do Previ, né, Cinquentinha, aqui no nosso programa. Um abraço para o José, participando aqui conosco também, falando sobre a economia geral. Os gestores tratam de aumentar cada vez mais os impostos, os tributos, e os contribuintes têm que pagar. É infelizmente isso, viu, que acontece. Um abraço para o João, diretor da UPA, aqui conosco. E o Leonardo Simão, fazendo o registro da audiência. Valeu, Leonardo. Ainda nós temos 3 minutos. A gente falou muito aqui sobre a economia, sobre mercado financeiro, inflação, taxa Selic. Isso é muito difícil, muito complicado. Sim. Mas é possível de se estudar isso, né, professor? É possível, Valnova. Inclusive, nós estamos com as inscrições abertas para uma especialização em finanças da UFESA. A primeira especialização é AD, à distância. Então, assim, quem escrever, vai lá no meu Instagram, @lucasgodeiro, o link está na bio. O curso é completamente online, as aulas são gravadas. Então, assim, essa especialização para cursar precisa apenas ter diploma em qualquer área, de ser formado em qualquer área. Então, jornalismo, economia, medicina, direito, né? E com isso, o que é que quem fizer o curso irá ganhar? Uma melhor educação financeira para você conseguir sair das dívidas, se você tem dívidas, ou se não, se você já não tem dívidas, conseguir poupar mais recursos. E ao poupar os recursos, você também vai conseguir aprender a investir melhor o seu dinheiro. Saber fazer suas próprias análises, não ir só entre aspas, na onda do influenciador que quer ganhar engajamento, diz, o dólar vai a 7, o Brasil vai quebrar. Não, você analisa, será que é isso mesmo que vai acontecer? Então, nossa pós é isso, é tentar ser o mínimo de viés possível, você analisar os dados que estão, né? Então, é uma ótima oportunidade para quem quer se aprofundar aí no mundo da economia e das finanças. As inscrições seguem até quando e quando é que começa? Até 28 de fevereiro, as inscrições, após começa no mês de abril. Vamos só repetir, onde é que clica para poder fazer a inscrição? Pode ir no site da UFESA, ufesa.edu.br, ou se achar mais fácil, no meu Instagram, @lucasgodeiro, que lá na bio vai estar o link para inscrição. E qualquer informação adicional da pós, pode entrar em contato comigo diretamente no Instagram, ou então na UFESA tem um contato lá no site da UFESA. E você vai aprender como viver de dividendos, né? Como o pessoal gosta de vender esses cursos aí na internet. Bem, professor Lucas Godeiro, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político. Obrigado, Valnúvio, pela oportunidade. É sempre um prazer compartilhar os conhecimentos econômicos aqui. Uma boa noite a todos e todas. Até a próxima, professor. Você de casa, a gente agradece a audiência. Até amanhã. Um abraço.